e já começamos, ok? Obrigado. Bom, pessoal, boa noite a todos aí. Conseguem me ouvir? Ouvir, sim. Ver, não. Nem numa imagem aqui embaixo da tela, não? Não está aparecendo para vocês? Nadinha. Ué. Para mim apareceu aqui, Marco. Para mim também, Marco. Tá Então, bom. não sei o que aconteceu. Às vezes é a forma de projetar aí a reunião. Tenta mudar em configurações naqueles 3 pontinhos. Pessoal, o Dr. Mauro Antônio Rocha teve um probleminha de conexão aí de internet, está tentando se conectar para participar aqui com a gente ainda, tá? Como já são 7h06, em respeito a quem já está aqui, acho que a gente pode ir começando a nossa conversa, e ele se junta a nós assim que ele conseguir. Eu vou compartilhar com vocês, inclusive, um PowerPoint que ele preparou, fruto de conversas nossas, e inclusive a nossa combinação aqui é que ele iria expô-lo e eu iria comentar e debater os pontos mais polêmicos, né? Mas a gente improvisa aqui, eu vou começando a exposição e assim que ele ingressar, a gente ajusta aqui o formato. Deixa eu compartilhar e vocês me confirmam se conseguem visualizar, por favor. Só um minutinho aqui. Conseguem? Todo mundo visualiza? Sim. Sim. Tá ótimo.
Até vou tentar a tela inteira. Tudo bem? Conseguem visualizar, né? Ok. Tá. Bom, qual que é o tema de hoje, pessoal? É mais um aspecto polêmico e contraditório e causador de uma série de questões na prática jurídica, aqueles que atuam com contrato de alienação fiduciária em garantia de imóvel, que é a possibilidade da lei, a partir, inclusive, da Lei 10.931 de 2004, que estendeu o alcance da alienação fiduciária de imóvel entre nós para além do sistema habitacional, do antigo SFH, atual SFI, para como garantia de qualquer operação de crédito ou dívida de qualquer natureza, e não apenas o financiamento do preço de aquisição do próprio imóvel e não apenas a aquisição da casa própria, mas para qualquer operação de crédito. A partir disso, a alienação fiduciária se consolidou entre nós como a principal garantia real imobiliária no Brasil, responsável aí pela segurança jurídica do crédito. O imóvel, como eu sempre gosto de lembrar, sempre foi, e continuará sendo a principal garantia do capital no mundo inteiro. No mundo inteiro, o imóvel é a grande garantia do capital, né? Tem tese, inclusive, de doutorado em economia, escrito aqui do economista sul-americano, Hernando Soto, O Mistério do Capital, em que ele defende exatamente isso e diz que uma das causas do subdesenvolvimento da América Latina é o alto grau de irregularidade fundiária do seu território. Imóvel sem matrícula, imóvel de posse, imóvel com registros pendentes, não serve de garantia, né? O credor não aceita. Então, com isso, você limita a disponibilidade e a movimentação do crédito financeiro que fomenta a economia. E por que isso é importante? Porque as grandes operações de crédito, elas envolvem imóveis muito complexos em garantia. Imóveis industriais, imóveis comerciais, fazendas, imóveis operacionais com passivos ambientais e muitas vezes imóveis compostos de apenas não uma matrícula, mas de uma pluralidade de matrículas. E muitas vezes, inclusive, não apenas uma unidade imobiliária, porque às vezes a pessoa fala, eu tenho uma fazenda, né? A gente vai ver, são 3, 4, 5, 10 matrículas, ele chama de fazenda, mas todas contíguas e confrontantes, que reunidas formam um único ativo, uma única unidade. Há casos, inclusive, de que o crédito ele está garantido por um patrimônio formado por diversos imóveis em diversas comarcas, em diversos estados da federação, inclusive, né? E a lei não foi elaborada, a Lei 9514, pensando nessa situação. Ela assumiu como premissa, em primeiro lugar, que seria um imóvel e uma dívida, e que o valor do imóvel necessariamente seria superior ao da dívida, que é a lógica que funciona perfeitamente no financiamento habitacional, né? É sempre uma dívida, que é o financiamento da aquisição, é sempre o imóvel, que é aquele que está sendo adquirido pelo mutuário, e o banco não financia 100%, né? Financia hoje em dia, mas no passado financiava 70%, hoje em dia financia, sei lá, 90%, até 90%. Então, sempre há um saldo residual de valor de mercado do imóvel acima do valor da dívida garantida, mesmo no início, quando o mutuário sequer começou a pagar aquela dívida garantida. Essa não é a realidade dessas operações complexas que nós estamos falando. Muitas vezes, ou de financiamentos internacionais, a produção no Brasil, em todas as áreas da atividade econômica, outras vezes em negócios empresariais, uma situação muito comum, quem trabalha com fusões e aquisições de empresas no Brasil, né, o chamado M&A, é uma situação muito comum em que as dívidas da empresa que está sendo vendida, ou as contingências que foram mapeadas em auditoria legal prévia ao fechamento do negócio, ou apuradas posteriormente, elas devem ser indenizadas pela vendedora. E como obrigação dessa, e como garantia do pagamento dessa indenização financeira futura, muitas vezes se oferecem imóveis, né? E uma quantidade de imóveis significativa, muitas vezes.
Outras vezes você tem fomento atividades como florestal, mineração, em que há carteiras de imóveis que são ofertados em garantia numa relação empresarial, tá? No mais das vezes aqui. Não numa relação privada de direito civil de pessoa física, não. Nós estamos falando basicamente de relações empresariais, paritárias, complexas, em que o valor do crédito, e esse crédito pode chegar à casa de bilhões de reais ou até de dólares, né? Ele é muitas vezes, centenas de milhares de vezes, superior ao valor de mercado de uma única matrícula daquele patrimônio imobiliário que está sendo ofertado em garantia. Essa situação não foi prevista na lei e ela causa uma série de dificuldades de ordem prática. A primeira questão eu já mencionei aqui, que essa divergência de valor vai repercutir lá no artigo 27, parágrafo 5º da lei, na história da quitação automática após o segundo leilão da dívida. Nós temos a questão do procedimento de discussão, que ele corre, né, no cartório de registro de imóveis do imóvel que foi dado em alienação fiduciária. Se eu tenho imóveis em várias comarcas, eu vou ter vários cartórios envolvidos no procedimento. Tem um problema da realização do leilão público disso, né? Houve um tempo em que se exigia que esse leilão fosse realizado na comarca do imóvel. Então, há uma série de dificuldades que nós vamos abordar aqui e já, inclusive, com sugestões de soluções. Deixa eu ver, o doutor Mauro ainda não está entre nós, não, né? Não consigo visualizar aqui todos os participantes aqui com o compartilhamento da tela. Ainda não, né? Vamos seguindo aqui. Vou até mandar aqui uma mensagem para ele, para assim que ele conseguir entrar, nos avisar. Dá uma olhada. Pessoal, alguém está com o microfone aberto aí. Peço para todos para fecharem o microfone, por favor. Até mesmo as imobiliárias, é muito importante nós respondermos essa questão. E por fim... pessoal, insisto que alguém está com o microfone aberto aí. Por favor, fechem esses microfones. Isso. Pronto, já mandei aqui a mensagem para o Dr. Mauro e a gente vai tocando aqui a nossa conversa. Então, aqui nós temos a definição da Constituição da Garantia Fiduciária pela lei, né, que se dá mediante o registro, como todo direito real imobiliário. O Mauro acabou de avisar que conseguiu ingressar. Mauro? Mauro, consegue nos ouvir? Mauro? Bom, se você conseguir participar aqui, Mauro, por favor, me interrompa. Então, a Constituição, a formalização da garantia fiduciária do imóvel depende do título, né, causal, que é o contrato, que a lei diz expressamente, apesar de todas as polêmicas que já vivemos, né, em corregedorias estaduais, que pode ser por um instrumento particular ou escritura pública. Há ainda algumas corregedorias, como a Corregedoria Mineira, que insistem na necessidade da escritura pública, mas a lei ela foi, inclusive, alterada expressamente no sentido de permitir a constituição por um contrato, um instrumento particular, devidamente registrado na matrícula do imóvel dado em garantia. E aí, se são vários imóveis, em cada matrícula de cada imóvel deverá ser registrado esse mesmo contrato de alienação fiduciária. Se estamos falando de várias circunscrições imobiliárias de estados diferentes, o mesmo contrato deverá ser levado em cada um dessas circunscrições, desses estados, para que seja registrado e produza, então, eficácia real, erga omnes, plena, de um direito real de garantia. Aqui aparece a primeira dificuldade. Mauro conseguiu ingressar. Mauro, agora sim conseguimos te ver, tudo bem? Já estou na sala, Marcos. Estou te ouvindo. Que bom. Eu não sei se você quer... Eu expliquei a eles que a gente tinha combinado aqui, que você preparou o PowerPoint fruto das nossas discussões, e que a gente tinha combinado que você faria a condução e eu faria
os comentários e os debates provocativos aqui durante o nosso papo, em formato de mesa de debates, mas aí, diante do problema técnico aí, eu iniciei a explanação em respeito ao horário, e eu fiz só para também te colocar a par, fiz uma introdução inicial a respeito da história da lei da alienação fiduciária formatada para o setor habitacional, né? Um imóvel, uma dívida, e a abertura que houve depois com o advento da Lei 10.931 de 2004, possibilitando o uso da alienação fiduciária como garantia de qualquer tipo de crédito, dentro ou fora do sistema habitacional, dívida imobiliária ou não, né? E a partir daí o uso da alienação como uma grande garantia real entre nós, inclusive para operações empresariais complexas, paritárias, internacionais, onde esse cenário de ser utilizado o mesmo contrato, ofertando diversas matrículas, inclusive localizadas em comarcas distintas, às vezes em estados distintos, em garantia de uma mesma dívida, começou a acontecer muito de 2004 para cá, e o desafio que isso representa de ordem prática no procedimento de discussão da lei, já que não houve uma previsão da lei nesse sentido, né, e que a gente iria abordar as questões desafiantes dessa situação. E aí começamos aqui a discutir, Mauro, a questão do registro, que acho que é o primeiro desafio, né, quando você tem essa situação de vários estados, inclusive, você tem que percorrer aí balcão a balcão para promover o registro. Hoje, com o registro eletrônico, ainda não plenamente implementado em todos os estados da federação, mas em alguns, talvez fosse uma solução definitiva para isso. Mas pensando no registro presencial, físico, o que eu costumo, inclusive, recomendar na minha prática profissional é a preparação do contrato em tantas vias físicas quantas forem as circunscrições imobiliárias envolvidas na garantia fiduciária. Por quê? Para que você possa levar a registro simultaneamente o ato em todos os oficiais de registro de imóveis envolvidos. De outra maneira, teria-se que aguardar o registro concluído em um cartório para retirar o título, ingressar em outra circunscrição e assim por diante, o que, evidentemente, poderia depender da quantidade de cartórios, meses, né, para conseguir formalizar o registro em todas as comarcas. É uma dificuldade muito grande. Com o registro eletrônico, talvez a gente mas aí lembrando, hoje, né, qual é a situação do registro eletrônico? O contrato teria que ser elaborado em meio digital, assinado com certificado digital padrão ICP Brasil, né? Então, prenotado aqui em São Paulo existe, né, o e-protocolo, mas, repito, em nem todos os estados isso está pronto, né, essas centrais eletrônicas, essa possibilidade de realizar o registro de forma eletrônica, mas seria um outro caminho, né, Mauro? Exatamente. Essa é um procedimento saudável, né? Esse de fazer diversas vias do contrato para que sejam carreadas a cada uma ao registro correspondente. Não sei se você lembra, no início, quando se começou a aplicar esse procedimento, os cartórios se negavam a aceitar, né? Uhum. O cartório entendia, alguns cartórios, a maioria deles, pode dizer que a maioria deles, entendiam que as garantias teriam que ser feitas na ordem em que os imóveis foram descritos no contrato, né? Então, se você levasse lá, num determinado registro, o quarto imóvel descrito, ele só faria aquele registro depois do registro dos 3 primeiros, né? Foi bem difícil convencê-los que isso não tem o menor sentido, né? Que a alienação fiduciária é do imóvel específico e não tem nenhuma relação com os demais imóveis descritos ali naquele contrato, não é? Concordo com você, mas a loucura, né? Olha a dificuldade prática, né, dessa situação. Agora, se a gente for pensar na natureza da alienação fiduciária, né, na verdade, esse contrato único, que inclui vários imóveis em garantia da mesma dívida,
ele trata de vários negócios jurídicos instrumentalizados através de um único contrato. Mas cada alienação fiduciária de cada imóvel corresponde a um negócio jurídico, né? A propriedade daquele imóvel está sendo alienada fiduciariamente, garantia ao credor e assim, de forma individual. Agora, a ordem disso, evidentemente, que é aleatória, né? Ainda bem que esse entendimento não existe mais. Não há um negócio garantido pela alienação fiduciária de 10 imóveis. O que há é um negócio garantido pela alienação fiduciária de cada um dos 10 imóveis, não é? Isso. E é por Tanto isso que você vai ter que executar cada um deles. Não dá para executar todos de uma vez, não é? A execução será... Que é o segundo passo da nossa questão aqui. Bom, Quer que eu vou mudando aqui, Mauro? Posso ir porque pro próximo? o controle está com você aí. Então, isso aqui veio a corroborar aquilo que a gente estava falando agora, né? E você tem lá um contrato principal, que é, digamos, um contrato de empréstimo, um contrato de empréstimo, que é o contrato principal, e você tem a garantia, que é o contrato acessório. No nosso caso aqui, nós temos 4 imóveis em garantia. Então, nós teremos 4 contratos acessórios de alienação fiduciária de imóvel. Não é? O contrato 1, 2, 3 e 4. Tá? Nós não vamos fazer 4 contratos. Nós temos um só contrato, nós temos a inserção das cláusulas da alienação fiduciária de uma só vez e a descrição dos 4 imóveis, tá? Então, aparentemente, é um único contrato. Não, mas é apenas um instrumento com 4 contratos em que as alienações coexistem com as mesmas cláusulas ali inseridas, tá? Então, se nós temos múltiplos imóveis, nós temos múltiplos registros, tá? No nosso caso, aqui no nosso exemplo, nós temos uma operação qualquer garantida por 4 imóveis, tá? Então, nós teremos 4 registros de alienação fiduciária, ainda que sejam os 4 imóveis no mesmo ofício de registro, não é? Ainda que seja no mesmo ofício. Serão 4 matrículas diferentes. Em cada uma dessas matrículas será lançado o registro referente à oneração daquele imóvel por garantia fiduciária. Ponto. Mauro, aproveito aqui para fazer uma provocação já para a gente esquentar aqui os debates. Nesse caso de circunscrição única, supondo que essas 4 matrículas dadas em alienação fiduciária pelo mesmo contrato, em garantia da mesma dívida, fossem todas da mesma circunscrição, poderia o devedor, ao levar esse instrumento a registro, requerer ao oficial a cindibilidade do título, pedindo que fosse efetivado o registro da alienação fiduciária apenas em relação a 1, 2 ou a 3 das 4 matrículas, ignorando uma delas ou 2 delas? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. É possível, sim. Como nós temos 4 contratos, nós temos 4 registros diferenciados e independentes. Eu preciso deixar isso bem claro. Eles são independentes. Tá? Não há nenhum vínculo entre essas alienações fiduciárias. Então, é bem possível que eu faça um contrato com 4 alienações fiduciárias. No entanto, por uma questão negocial, eu pretendo fazer o registro de uma só alienação fiduciária, ainda que seja no mesmo ofício de registro. Tá? Então, eu posso requerer, olha, eu quero o registro específico da alienação fiduciária sobre o imóvel 1. Ponto. Mas e os outros? Os outros eu farei na medida em que eu considerar necessário e possível. Perfeito. Então, né, mesmo concentrados num só instrumento e compartilhando as mesmas cláusulas, termos e condições, os contratos de alienação fiduciária são independentes entre si. Tá? Então, não há nenhuma razão para que se exija que o registro siga a ordem de descrição do imóvel, também não há nenhuma razão para que o registro exija
que todos os imóveis sejam registrados, assim também como não há nenhum sentido, não há nenhuma justificativa legal no registro pretender que as baixas das alienações sejam feitas todas ao mesmo tempo, não é? É bem possível que o credor decida, num determinado momento, liberar um ou dois daqueles imóveis de sua garantia, porque já não é mais necessário. Tá? Mas essa é uma questão que ainda hoje é difícil de difícil entendimento pelos registradores de imóvel. Concordo plenamente. E vai criar uma polêmica ainda maior, né, Mauro, quando a gente for discutir a questão da quitação, porque, em tese, o que você falou agora, pode haver liberação parcial, mas se a liberação decorrer de 2 leilões negativos, e esses leilões tiverem sido realizados de maneira independente por imóvel, não um único imóvel envolvendo os 4, mas leilões separados, será que 2 leilões negativos de uma das matrículas poderia ser causa de liberação da dívida em relação às outras 3? Né? São questões, nós vamos debater daqui a pouco na quitação, né? Mas tem coisas cabeludas aqui, né? Tem sim. Vamos lá. Bom, então isso nós já falamos, né? Será constituída a propriedade fiduciária de cada imóvel, identificado e descrito, mediante registro no ofício da circunscrição competente de cada um deles. Tá? Nós já falamos o suficiente sobre isso. E aqui nós voltamos àquela questão que estávamos discutindo agora há pouco, né? Esse registro pode ser feito de forma concomitante, em vias exclusivas do instrumento de contrato, né? Ou sequencialmente na mesma via contratual. Eu posso ter uma só via de contrato e levar essa via a cada um dos registros. Isso vai fazer o quê? Vai representar uma demora bastante grande para eu terminar os registros, né? Serão 4 procedimentos de registros diferentes e concomitantes. Quando eu termino um, começo o outro, e assim, né? A alternativa que foi proposta, que você já havia proposto e que eu concordo plenamente, é que se faça 4 vias de contrato. E cada uma dessas vias é alocada para o seu devido registro. E aí nós vamos ter, basicamente, um só tempo para o registro das 4. Isso. Esclarecendo também a todos que os próprios emolumentos, né, são calculados e cobrados em relação ao registro de cada uma das alienações fiduciárias em cada matrícula. Exatamente. Não é? Porque tem isso, né? O registrador, às vezes ele entende que não, que é uma coisa só e tal. Ok, então vamos considerar o valor de acordo com a tabela, o valor máximo da tabela. Ah, não, aí eu quero considerar 1 por 1, porque fazendo 1 por 1 eu posso ter um emolumento maior, né, do que da soma dos 4. Bem, aqui já entra aquela questão que você deixou pendente aí há minutos. O contrato deve explicitar que o mútuo é garantido por cada um dos imóveis individual e proporcionalmente, em determinar o valor de cada imóvel, bem como o percentual da dívida por ele garantido. Certo? Esse é um cuidado que tem que ser tomado. Eu diria até que não é por não tomar esse cuidado que a garantia fica por bloco, tá? Não é isso. Eu entendo que não. Mas, se você toma esse cuidado, você evita uma série de complicações, uma série de exigências e explicações e tudo isso, tá? Eu concordo com você, porque como a 9514 foi omissa em relação a essa situação, não há uma disciplina legal. E aí, cada oficial de registro de imóveis pode divergir no entendimento. Então, esse contrato de alienação fiduciária com múltiplos imóveis, ele exige um cuidado do advogado e um detalhamento muito maior do que aquele contrato em que trata apenas de um único imóvel, porque os procedimentos estão todos na lei, né? Tanto que os contratos, eles fazem referência aos artigos de lei, no procedimento de discussão, nos leilões, e repetem o que a lei já diz. Mas aqui, esse contrato é um contrato diferenciado, ele precisa de uma criatividade maior do advogado, e eu também acho e defendo que o contrato ele deve ser mais detalhado.
nesse assunto da individualização aqui dos valores por imóvel, se o contrato contiver esse detalhamento, facilita muito, tanto para fins do registro, quanto no momento do procedimento de discussão, né, Mauro? Exatamente. Eu poderia, por exemplo, fazer um contrato de R$1 milhão com 4 garantias, né? Vamos trabalhar aqui como nós estamos trabalhando com 4 garantias, 4 imóveis. E eu posso também fazer 4 contratos de empréstimo de 250 mil, cada um garantido por um desses imóveis, tá certo? E aí eu afasto qualquer problema. Mas, evidentemente, nós estamos no mercado de massa, não? O nosso mercado financeiro, nosso mercado imobiliário é um mercado de massa. Ele não pode ficar tratando as coisas individualmente, porque aí fica tudo travado, os negócios não andam, né? Então, evidentemente, eu vou preferir fazer um contrato de financiamento, um contrato de empréstimo, um contrato de fornecimento de R$1 milhão, que será garantido pela alienação fiduciária de 4 imóveis, tá? O que eu vou fazer? Se esses imóveis são, por exemplo, unidades de um mesmo empreendimento, eles terão o mesmo valor, certo? Cada um deles. Mas se não forem, né, como você conhece bem, aqueles casos que você faz aí, de que você tem um imóvel no Rio de Janeiro, um apartamento no Rio de Janeiro, um terreno no Paraná, uma fazenda no Mato Grosso, uma usina de álcool no Pernambuco, tudo isso compondo um bloco de garantias para uma mesma operação, não é? Então, é preciso avaliar, é preciso ter certeza de valor de cada um desses imóveis, definir, como, aliás, a lei determina, né, que o imóvel tem que ter o seu valor determinado no contrato, definir o valor que ele garante da operação principal, certo? Então, ele tem lá uma garantia proporcional ao valor da operação principal. Isso vai fazer o quê? Que numa eventual execução, eu possa, por exemplo, começar a execução pelo de maior valor. Tá certo? Começo pelo de maior valor. E aí vou fazendo as demais. Até posso chegar num determinado momento que eu fiz as duas de maior valor e já cobri a minha dívida. Então, eu não preciso executar os outros dois. Eu não preciso fazer leilão dos outros dois. Não é? É uma coisa absolutamente ignóbil você fazer um leilão de 4 imóveis para pagar uma dívida que poderia ser paga por 2 imóveis ou por um só imóvel. Então, tem tudo isso. Além disso, tem uma outra questão, que é o seguinte: a gente sempre pensa na execução, né? Vai facilitar a execução e tal. Mas nós sabemos que são poucos os contratos que terminam na execução, não é? A grande massa de contratos garantidos por alienação fiduciária, eles terminam pela execução comum, ou seja, pelo pagamento, tá certo? Então, é um meio também de baratear a operação, de baratear o crédito. Por quê? Se eu estou dando um empréstimo de fornecimento de R$1 milhão, eu não vou entregar para o meu comprador, não é? 1 milhão de mercadorias no mesmo momento. Eu tenho um planejamento de entregas disso aí, tá certo? Assim como um planejamento de pagamentos também. Muitas vezes você entrega lá 25%, aí já vence a primeira parcela, que é de 20%, você entrega mais 20%, vence uma segunda parcela, que é de 15%. Na verdade, aquilo que era devido já está sendo pago, tá certo? Então, não faz sentido que você tenha que, logo de início da contratação, registrar todas essas garantias. Tá certo? Você pode ir registrando na medida da necessidade, certo? E pode ir liberando também na medida em que forem feitos pagamentos. Não é? E com isso você vai abrir oportunidade de fazer novos negócios, tendo por garantia aquele mesmo imóvel. Ao invés de ficar
36 meses, 24 meses preso a uma operação, ele pode ser liberado ali com 6 meses, com 12 meses, para que se faça uma nova operação. Tá certo? Detalhes importantes aí. Concordo do ponto de vista de custo, né, e de economia, mas o que eu normalmente vejo que é uma preocupação, principalmente dos credores institucionais, aí, bancos, é a questão do risco de RJ ou falência do devedor fiduciante. E a alienação tem a grande vantagem em relação à hipoteca e a outras garantias de ser um crédito, em tese, extraconcursal. Há uma exceção lá na lei, quando é bem essencial a recuperação da atividade da empresa, e aí o juiz suspende por 180 dias o leilão, pode suspender, né? Mas, em tese, a alienação é extraconcursal. Então, mas ela é extraconcursal se ela estiver devidamente formalizada e constituída, né? Por quê? Porque quando ela é formalizada, a propriedade fiduciária em caráter resolúvel, ela é transmitida ao credor. Então, em tese, aquele ativo não pertence mais ao patrimônio do devedor. O que sobrou é o famoso direito real de aquisição do devedor fiduciante, né? No patrimônio dele. Então, por isso que ela é extraconcursal. Para isso é necessário o registro. Eu vejo também muito na prática esse tipo de situação, Mauro, com os chamados contratos de crédito rotativo, né? Que, inclusive, nós discutimos muito lá no nosso congresso, acho que em 2018 ou 2017, na questão da Lei 14.000, agora me foge o número, acho que é 73, não é isso? Que criou uma exceção para os contratos de crédito rotativo sem alterar a própria lei da alienação fiduciária, né, que foi meio que uma aberração. Esse tipo de contrato com múltiplos imóveis é também bastante utilizado nessas operações. E aí você tem razão, no início você tem um limite máximo, é um cheque especial da pessoa jurídica, né? Então a instituição financeira abre lá essa linha de crédito e a empresa vai tomando esse crédito à medida da necessidade, como um cheque especial. E ela sabe que ela tem até aquele limite para tomar de crédito. Mas o eventual inadimplemento pode acontecer a qualquer momento. Às vezes são contratos de longo prazo, 10 anos aí, e pode ser que ela tenha algum problema nas suas atividades, no 5º ano, por exemplo, em que ela já tenha tomado todo o crédito ou não. Às vezes tomou metade do crédito, ela ainda tem, né? Então, até nesses casos, há uma necessidade de liquidação desse valor da dívida garantida naquele momento. E aí a relação da dívida garantida efetiva com a relação dos imóveis vai ser importante. E aí, nesse sentido até, Mauro, queria fazer também uma sugestão aqui para quem trabalha com alienação fiduciária. A gente vê muitos contratos na prática em que as partes pactuam, atribuem um valor para o imóvel, às vezes falta atribuição por matrícula, isso dá exigência no cartório, tem que atribuir o valor por matrícula. Segundo comentário, às vezes se faz uma atribuição e a lei diz que as partes pactuarão a forma de revisão desse valor. Porque nesses contratos de 10 anos, por exemplo, 20 anos às vezes, o valor do imóvel vai flutuar no tempo conforme o mercado imobiliário. Ele não tem uma independência com inflação, com o próprio mercado de crédito. E se você vai considerar o valor do imóvel atribuído no contrato 10 anos atrás, pode ser completamente distorcido no momento do inadimplemento, 10 anos depois, né? Pode ser que o imóvel esteja valendo muito mais ou muito menos. Então, primeira dica, não colocar simplesmente um índice de correção desse valor no contrato, dizer, o valor é 1 milhão e vai ser corrigido anualmente pelo IGPM, pelo IPCA. Acho que isso a gente vê muito problema na prática, inclusive de judicialização de contratos de alienação fiduciária, ou pelo devedor ou pelo credor, dizendo, olha, esse valor não corresponde à realidade nesse momento, esse valor era um valor de 5, 10 anos atrás, agora o valor real é outro, e aí o procedimento, inclusive, fica todo embargado e não evolui como previsto na lei. E outra dica é que o contrato tenha uma sistemática de revisão do valor a valor de mercado antes de iniciar o procedimento de discussão. Então, na data da contratação, as partes atribuíram aquele valor. E aí as partes pactuam que ou a cada 2 anos, ou com uma antecedência de 90 dias ao início do procedimento de discussão, se houver inadimplemento, será feito um procedimento de reavaliação do valor de mercado do imóvel à época. Isso não está na lei,
mas acho que é uma solução contratual que, na prática, se mostra muito importante e justa para ambas as partes, né? Claro que o procedimento de reavaliação tem que ser um procedimento justo, o avaliador tem que ser indicado de comum acordo, né? As partes têm que estabelecer critérios para isso, né? Mas me parece que é um cuidado que vale a pena tomar, sobretudo nesse tipo de contrato empresarial mais complexo com múltiplos imóveis. Sim, eu vou comentar voltando do fim para o começo. Você tem toda a razão. Agora, você fala assim, embora isso não esteja na lei, mas está sim na lei. O que revisão, né? O que a lei diz? As partes determinarão as formas de revisão. A lei não diz nem que é uma forma só. Assim, as formas de revisão do valor indicado no parágrafo anterior, que deveria ser, né, o valor de avaliação do imóvel, o valor de mercado do imóvel, o valor reconhecidamente de mercado do imóvel, não é? Então, as partes podem determinar quaisquer formas de revisão, inclusive a reavaliação do imóvel. Eu não sei se é necessário de tempos em tempos, porque se não houver nenhum evento ali que exija isso, eu não vejo muita necessidade prática. Mas, pelo menos, no momento da execução, no momento do leilão, ele deve ser reavaliado, sim, sob pena de... Hoje já nós não temos mais tanto problema, mas durante o boom imobiliário que nós tivemos nos anos anteriores aí, não é? Era muito comum que a pessoa comprasse o imóvel por 300, não é? E na hora da execução, no momento da execução, esse imóvel estava valendo 800 mil, certo? Mas isso era desconsiderado. Por quê? Porque o contrato dizia o valor do imóvel 300, forma de revisão, o mesmo índice utilizado para a atualização do empréstimo ou do financiamento, certo? Então, Exatamente. Aquele imóvel estaria valendo contratualmente 330 mil reais, por exemplo, e, para efeitos de mercado, 800 mil reais. Tá? E isso deu motivo a dezenas de milhares de ações. Não sei se você está lembrado, né? Sim, liminares. Em relação ao valor de venda do imóvel. O imóvel do leilão, exatamente. Então, é de extrema importância definir o valor do imóvel. Tá? Se o fiduciante não toma esse cuidado, ele está entrando num jogo que ele não tem mais controle, tá certo? Então, é extremamente importante que ele defina o valor do imóvel. O imóvel vale 350? É 350, ponto. E também é importante que ele, na medida em que ele tenha forças para isso, evidentemente que se vai para um contrato de financiamento imobiliário, de massa, então ele nem vai conseguir discutir isso, né? Mas ele pode discutir depois judicialmente, tá? Como ele não pôde discutir na hora da assinatura, ele vai poder discutir depois e ter até alguma chance de ter aí sucesso. Mas sempre que possível, num contrato grande como esse que nós andamos falando, discutir as formas. E que cada imóvel, e que cada tipo de imóvel que estiver ali sendo oferecido em garantia, pode ter formas diferenciadas de avaliação quando necessária uma execução. Ok? Então, isso é coisa de advogado. O advogado é que tem que ter o cuidado, né, de chegar junto e tomar esses cuidados, de botar na cabeça do seu cliente que ele tem que brigar por essas questões todas. A questão que você falou lá da questão da RJ, né? Sem dúvida nenhuma, mas é evidente que, se você falou do contrato de crédito rotativo, né? Eu dou um crédito rotativo de 1 milhão e tenho uma garantia de 1 milhão constituída por 2 imóveis de 500, digamos assim, ok? Muito bem. Ora, eu posso
registrar o primeiro e deixar registrado enquanto aquele crédito rotativo estiver abaixo de R$500 mil, né? No momento em que ele pretender exercer o direito aos 500 seguintes, então primeiro eu vou fazer o registro. Perfeito. Tá certo? Perfeito. Tem que ter esse cuidado. O contrato tem que negociar essa possibilidade aí entre as partes. Perfeito. A gente passou para o próximo slide aqui, Mauro, em que você coloca aqui a divisão, né, dos valores dos imóveis em relação ao valor do contrato da dívida da alienação fiduciária. Isso. Então, eu poderia fazer um contrato de empréstimo financeiro de R$1 milhão, não é? Tendo em garantia, aí nós estamos falando de garantia 100%, mas tudo bem. Não é comum a garantia 100%, a garantia sempre é maior, né? No mínimo 120% do valor do empréstimo. Mas tudo bem, vamos continuar assim. Contrato de empréstimo financeiro de R$1 milhão e nós vamos receber 4 imóveis. O primeiro imóvel foi avaliado por R$200 mil, o segundo imóvel por R$300 mil, o terceiro por 350 e o quarto por 150. Se eu não sou um advogado cuidadoso, eu vou fazer um contrato onde o credor vai me entregar R$1 milhão, não é? De uma só vez ou não importa, tá? E eu vou entregar 4 imóveis valendo R$1 milhão, tá? No caso da inadimplência, o que vai acontecer? Vai haver a execução concomitante dos 4 imóveis. Tá certo? Perfeito. E vai acontecer o quê? E isso nós já temos alguns precedentes aqui na primeira vara de registros públicos, de entender o seguinte: só vai poder fazer o leilão quando os 4 forem consolidados. E 2, o leilão será único. Tá? Será um único leilão para vender os 4 imóveis. A possibilidade disso dar certo é mínima. Exatamente. Né? Como naquele exemplo que você deu de uma fazenda, um apartamento, como que eu vou fazer um leilão único, né? Obviamente que os interessados no leilão de uma fazenda não são os mesmos do apartamento, né? Da fábrica, do galpão. Então, obviamente, assim, isso só é possível com leilões separados. A regra da consolidação até entendo, mas mesmo assim acho que é discutível. Agora, do leilão realmente inviabiliza praticamente, né? Inviabiliza. Nós vamos ter 2 leilões negativos não por ausência de interessados. Ausência de interessado em todos os itens, não é? Oferecidos. Isso é muito ruim, porque o desfecho dessa exigência é, provavelmente, na maioria esmagadora dos casos, a consolidação da propriedade definitiva de todos os imóveis em nome do credor fiduciário, pós 2 leilões negativos na sistemática da lei, o que vai gerar resultados não adequados, né, para a operação. Então, acho que realmente é um ponto de preocupação. O que aqueles que trabalham com alienação fiduciária, principalmente os que estão ao lado dos fiduciantes, né, dos devedores, precisam entender é que, em pouquíssimo dos casos, o credor tem interesse no bem. Verdade. Né? O credor, ele quer o dinheiro. Certo? Porque se ele pega um bem de 300, ele tem que vender aquele bem de 300, vai dar trabalho para quê? Para ele receber os 300 que ele já deveria ter recebido em dinheiro. Não é? Então, não tem muita diferença. Então, dificilmente, em alguns casos específicos podem ocorrer, mas nos casos de financiamento imobiliário, nos casos de fornecimento de mercadorias, não é? Nos casos de empréstimos financeiros, esses casos, o credor, a última coisa que ele quer é o bem. Ele quer receber o dinheiro de volta, ele quer o retorno do investimento feito.
Sem dúvida nenhuma. E o devedor tem interesse, evidentemente, em retomar os imóveis, em quitar a dívida, mas num cenário que ele não tenha fôlego para conseguir quitar a dívida, evidentemente ele quer reaver proporcionalmente os ativos que ele tiver direito. E a sistemática de leilões separados favoreceria, inclusive, essa situação, né? Em que ele pudesse, porque eventualmente se vende o imóvel A num leilão por 300, por exemplo, e o imóvel D por 200, já se conseguiu arrecadar mais do que se previa, né? Então, em relação aos outros imóveis, proporcionalmente o que ele já pagou, ele eventualmente vai poder reaver o imóvel B, por exemplo, no final do procedimento, né? De outra maneira, isso seria inviável. Exato. E aí, Mauro, eu não sei até aquela questão dos leilões, né? Ligado a isso, que não tinha um outro... desculpa, foi para trás, eu errei aqui. Aí, agora. Aí. Isso. É isso que nós fizemos a proposta, né? Ó, a cada imóvel determinar o percentual de garantia em relação ao contrato principal. Tá certo? Uhum. Aí eu já não tenho mais esse problema. Eu posso ir consolidando na medida em que o RI for mais ágil que os outros, não é? E já posso ir fazendo um leilão pelo valor da dívida garantida e pelo valor do imóvel que eu tenho definido. Tá certo? Aí nós vamos ter dois problemas. O primeiro problema, se eu pegar, por exemplo, se eu não conseguir vender nos dois leilões, então eu vou fazer valer a propriedade plena, ok? Uhum. Muito bem. Por quanto eu vou incorporar esse imóvel? Aí eu vou incorporar pelo valor de 200, não tem como. Uhum. Tá certo? Certo. Vou fazer diferente, pelo valor de 200. Aí ele já passa a me dever 800, que vão ser garantidos pelos outros imóveis, não é? Pode ocorrer também que num desses imóveis aqui eu consiga um valor maior. Pode. Pode também ocorrer uma negociação com o credor que aceite receber um dos imóveis em dação em pagamento, por exemplo, para abatimento proporcional da dívida. Exato. Mas voltando à questão pode ser que eu venda um desses imóveis aqui, estranhamente, por um valor superior da proporção. Então, esse de 300 eu vendi por 400 mil. Aí fica um problema. Eu sou obrigado a devolver os 100 mil para ele? Devedor? Eu entendo que não. Eu também entendo que não, porque ele continua sendo meu devedor, não é? Eu vou abater nas dívidas subsequentes. Exato. Das parcelas subsequentes. Exatamente. Tá? Exatamente. Porque é o conjunto de imóveis, apesar de serem negócios individuais, a dívida é uma só. Tá? Exato. A dívida é uma só. Atrelado a isso, eu não sei se você quer discutir isso agora ou mais para frente, Mauro, a questão da escolha de um único cartório para a realização da notificação ao devedor fiduciante, quando são vários, e a questão também da comarca de realização dos leilões. Se as partes podem eleger uma só ou várias. Você gostaria... Vamos falar disso agora ou mais para frente? Isso nós temos duas telas lá no final para falar, viu? Bom, acho que vamos já lá, deve vamos estar lá. chegando lá. Então, aqui, ó, são aquelas questões que eu coloquei, que não estão na lei, tá? Daí tem que ser negociado entre as partes e ser levado ao judiciário, pode acontecer qualquer coisa, tá certo? A gente espera que ocorra o melhor, porque a lógica é que isso funcione desta forma, tá? Então, o contrato principal poderá dispor sobre o registro da propriedade fiduciária de um ou mais imóveis de acordo com a evolução do contrato principal, tá certo? Então, aqui é negócio. Eu tenho um contrato de fornecimento, eu vou fornecer mercadorias durante 24 meses, tem a garantia, então eu vou fornecendo, e na medida que eu vou fornecendo, eu vou registrando as alienações fiduciárias necessárias. Se num determinado momento eu não conseguir registrar alguma, evidentemente eu paro o fornecimento, não é?
eu suspendo o fornecimento, tá? E isso vai baratear a operação, barateia muito a operação e isso tem que ser pensado. Então, você pode pontuar o cancelamento Mas aqui é outro, né? Da mesma forma, você poderá pontuar sobre o cancelamento do regime da garantia fiduciária excedente sem qualquer alteração dos contratos remanescentes. Ou seja, eu tenho 4 imóveis de garantia, não é? De garantia de 100% da dívida. No entanto, já me foi pago 40% da dívida. E eu tenho um imóvel cujo valor corresponde a 25% da dívida. Ora, isso aí é uma garantia excedente que pode ser liberada. Concordo plenamente. Liberada a interesse do devedor ou a próprio interesse do credor, que poderá fazer um outro negócio com o próprio devedor com aquela garantia, não é? E isso não impacta em nada a vigência, a validade e eficácia da garantia fiduciária dos demais imóveis. Absolutamente nada. É isso aí. O contrato permanece exatamente como foi feito no início. Também poderá dispor sobre a execução extrajudicial de um ou mais contratos de garantias, suficientes para a liquidação do contrato devedor do contrato principal. Aqui nós já chegamos lá na execução, né? Ele não nos pagou e nós vamos executar extrajudicialmente. A mesma situação. Se ele me deve só 500 e ele tem vários imóveis que correspondem a 1 milhão, por que é que eu vou executar todos esses imóveis? Não faz o menor sentido, né? Eu posso executar 2 ou 3 lá que cheguem a 600 mil, 650 mil, é suficiente para pagar a minha dívida e resolver aquela questão financeira, tá? Então, o que é preciso excluir, é preciso espantar da alienação fiduciária? Esses procedimentos que não se sustentam financeiramente. Certo? Eu não preciso executar aquilo que não vai corresponder a um pagamento para o credor. É um pagamento que reverterá como excedente ao próprio devedor. Então, eu vou ter aquele trabalho de levar aquilo a leilão, administrar tudo aquilo para depois devolver. Eu faço isso, já deixo o imóvel com ele e ele que se vire. Perfeito, perfeito. Mas se o credor insistir em levar, é o que você falou, ainda que sejam vários imóveis, ele vai, e ele conseguindo arrecadar nos leilões desses vários imóveis um valor superior ao do saldo devedor atualizado, ele tem a obrigação legal de devolver, e essa devolução se calcula, o saldo devedor, não em função de cada leilão, de cada matrícula, mas do total dos leilões, do que foi conseguido nas arrematações, versus o saldo total da dívida atualizada à época, né? Nos contratos, em geral, isso é critério do credor, ok? Mas nada impede também que o devedor, quando da negociação contratual, já negocie esse tipo de acordo, tá certo? Perfeito. Então, vai depender da força que ele tem para impor esse tipo de negociação. Perfeito. Agora a gente chegou aqui na pimenta que eu antecipei para o público aqui. Vamos lá. Isso. Então é o seguinte, ó. Como é que funciona hoje a execução extrajudicial no caso de diversos imóveis, tá? Então, aquele contrato que nós vimos conversando até agora. É um contrato de 1 milhão que é garantido por 4 imóveis diferentes, de valores diferentes, em circunscrições diferentes, provavelmente em comarcas e até em estados diferentes. Tá certo? Muito bem. Como é que funciona a execução extrajudicial nos termos da Lei 9.514 de 97? O credor requer ao ofício de RI de cada um dos imóveis a intimação do fiduciante para
purgação da mora, certo? Então, ele vai pedir para cada um, o cartório aqui, o primeiro de São Paulo, o segundo de Guarulhos, o primeiro de Goiânia e o quarto lá de Recife, certo? Cada um vai começar a fazer uma intimação. Veja aí, ó. Cada um vai ter um caminho, uma direção diferente. Essa intimação vai depender da agilidade e da presteza de cada um desses registradores de imóveis ou dos registros de títulos de documentos terceirizados, não é? Ou do próprio correio, se fizer por correio, tá? Mas muito bem. E essa é uma grande... A gente vai falar de alternativa, né? Mas, assim, essa é a grande a dificuldade de ordem prática, né, Mauro, de execução dessa alienação fiduciária, porque a lei não previu essa situação de múltiplos imóveis. Você imagina aí o credor pedindo, requerendo em comarcas distintas. A gente sabe que no Brasil, a começar das normas de serviço, né, de cada Corregedoria Geral de Justiça estadual, há divergências de entendimento. Cada oficial de registro de imóveis tem autonomia para decidir, para tocar o procedimento de uma forma. Claro que existem os prazos da Lei 6.015 federal, mas o procedimento, na prática, é impossível que os procedimentos tramitem na mesma velocidade, com a mesma condução. Então, vão ser 5, na prática, vão ser 5, 6, 7, quantas circunscrições forem, procedimentos distintos para executar uma mesma garantia real imobiliária de uma mesma dívida, né? Assim, alguma solução a gente precisaria dar para esse problema. Então, é difícil, até por uma questão geográfica, não é? Você está partindo de 4 lugares diferentes para intimar a mesma pessoa no mesmo endereço. Tá certo? Exatamente. Tá? Então, qual é o endereço? Qual é o domicílio desse cara aqui? Digamos que o domicílio dele não seja nenhum desses imóveis, seja no Rio de Janeiro. Tá certo? Então, todos esses registradores encaminharão suas intimações para o Rio de Janeiro. Muito bem. Agora, veja, esse sujeito aqui, ele vai receber uma primeira intimação. Certo? Vamos dizer que deu sorte. O registrador de São Paulo deu sorte. Chegou lá, o cara estava em casa e não teve como escapar. Recebeu. A partir daí, ele não será mais localizado em lugar nenhum. Certo? Exatamente. Essa é a regra, né? Das execuções em geral, não só extrajudicial, como judicial. É verdade. A partir daí, ele não será mais encontrado pelos demais. Tá? E, sem as demais intimações, eu não vou conseguir dar sequência na minha consolidação da propriedade em leilão, tá? Muito bem. Então, esse é o primeiro item do procedimento, primeira etapa do procedimento de execução extrajudicial da Lei 9.514. Segundo, há uma prenotação da intimação. Cada RI, cada um desses 4 RIs, prenotarão e iniciarão os procedimentos de intimação. A partir da prenotação, começarão a correr os prazos legais correspondentes, ok? Muito bem. Foi feita a intimação... Prazos legais que vão ser independentes, né, Mauro? Na sistemática da lei. Vão ser independentes. Cada uma de acordo com a data de sua prenotação, que também serão datas diversas, né? Exatamente. Tá? Muito bem. Esse sujeito foi intimado e ele purgou a mora. Tá? Os RIs, né, informam ao credor e encerram a prenotação. Cada um deles manda lá o dinheiro do pagamento para o credor. Encerrado o assunto. Não teve problema nenhum, a não ser essa dificuldade primeira aqui da intimação. Muito bem. Mas, digamos que ele não tenha purgado a mora, tenha havido o decurso do prazo, que é a próxima etapa aqui. Não é?
Cada um dos RIs vai emitir uma certidão de decurso do prazo e dará ciência disso ao credor, certo? E o credor fará o quê? A seu critério, comprova o pagamento dos tributos e requer a consolidação da propriedade. Onde? Em cada um dos registros. Tá? Olha a loucura. Então, nós voltamos novamente à situação. Em cada um dos registros eu vou consolidar a propriedade. Isso depois que eu conseguir fazer a intimação desse devedor em todos os registros. Na primeira intimação, foi intimação pessoal. A segunda intimação, não consegui uma intimação pessoal, mas consegui que o RI declarasse a... Como é que é a palavra certa lá quando o cara se esconde? Local incerto e não sabido? Não, se esconde lá. Bom, que ele está se escondendo, não é? Que ele está comprovadamente se escondendo e se negando a receber. Ok, aí faz por hora certa. O terceiro não consegue comprovar que há que o devedor está se escondendo, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai ter que, num determinado momento, declarar expressamente que aquela pessoa está em local incerto e não sabido, ou não sabido, não é? Uhum. Então, já vai ter que fazer por edital. Então, você vê, são diversas formas de intimação numa mesma execução extrajudicial, porque nós temos o quê? Imóveis em locais diferentes. Será que um vício de nulidade em qualquer dessas intimações macularia todo o procedimento, inclusive das outras circunscrições? Eu acredito que não, né? Mas... Não, mas impediria o procedimento. Uhum. Naquela circunscrição. Da execução. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, você tem... O pagamento dos tributos aqui... De... Importante destacar, né, Mauro, que os tributos aqui, o ITBI, em relação a cada imóvel, em cada circunscrição também. Exatamente. Então, você tem aqui 2 pontos conflituosos na execução extrajudicial de imóveis múltiplos, né? Começa lá na intimação, ultrapassada a intimação, você tem o problema da consolidação da propriedade. Muito bem. E aí você fez referência ao entendimento recente aqui da nossa primeira vara de registros públicos da comarca da capital, doutora Tânia, de que só poderia iniciar o procedimento de leilões após a averbação da consolidação da propriedade do último dos imóveis objeto do contrato de alienação fiduciária, é isso? Sim. É um entendimento antigo já, né? Tá? E que é válido naquele caso em que os imóveis compõem um bloco, né? Uma garantia única, tá? No caso em que você tem alocado a garantia de cada um dos imóveis do contrato, aí já não se aplica isso. Não é razoável, tá? Né? Você intima, consolida. Intima, consolida. E assim por diante, tá? Perfeito. Nessa segunda hipótese aqui, que é uma hipótese daquele projeto de lei que nós fizemos a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, há 2 ou 3 anos, tá? E que foi publicado na revista científica da Escola Superior de Advocacia da UAB, nós fazíamos uma proposta de alterar esse sistema, não é? Na MP 992, é a 992, né? Que cuida do compartilhamento? Isso, 992. 992, cuida do partilhamento. Existe, não na MP, mas nas emendas propostas, uma emenda que tem uma proposta bem parecida com isso aqui, tá? Uma emenda assinada pelo doutor Melim. Mas ela não é tão completa como essa aqui. Eu acho que a nossa aqui seria mais
correta, integraria melhor a situação. Então, o que muda aqui? Ó? Na intimação, credor requer a intimação ao ofício de registro de imóveis escolhido e esse ofício de registro de imóveis escolhido faria a comunicação da intimação aos demais RI. Certo? Então, eu tenho 4 imóveis, eu vou escolher um desses e vou requerer que ele faça a intimação. Certo? De preferência, qual será? Aquele imóvel de maior valor ou o imóvel do domicílio do devedor. Tá certo? Onde está também o domicílio do devedor. E esse RI, ao mesmo tempo que eles pedem a intimação, eles pedem também a comunicação aos demais RI de que foi expedida a intimação para a prorrogação da mora. Ok? Ok. Muito bem. Então, o registro de imóveis escolhido prenota e encaminha ao ofício aos demais RI. Os demais RI prenotam a intimação mediante a cópia da prenotação que eles receberam. Ok? Se houver a purgação da mora, ela será feita lá no primeiro, né? no RI original. Tá? O RI original informa sobre a purgação aos demais RI. E os demais RI baixam as prenotações de intimação. Evidentemente, isso tudo tem emolumentos, né? Eu não sei quanto será. Isso aí é uma coisa a ser decidida lá pelos registradores com as suas corregedorias. Mas... E a dificuldade em termos de emolumentos, né, Mauro? Que se forem imóveis de estados diferentes, vão ter tabela de emolumentos diferentes, né? Sim, mas não pode. Precisaria haver uma coordenação aí com o CNJ, mas a solução, a ideia é muito boa. E eu queria... Vamos terminar aqui, que eu até queria te fazer uma pergunta sobre isso, inclusive. Tá. Bom, não houve a prorrogação da mora, houve o decurso do prazo. O RI original emite certidão de decurso do prazo, dá ciência ao credor e comunica aos demais RI sobre o decurso do prazo. Tá? Então, as prenotações abertas lá no passo 2 serão aqui encerradas pelo decurso do prazo. Tá? Abrindo, então, o prazo para a consolidação da propriedade. Tá? Aqui não tem como mudar. O credor, a seu critério, comprova o pagamento dos tributos e requer a consolidação da propriedade. Onde? Em cada um dos registros. Não é? Não tem como. Ele pode até fazer aqui um trabalho de correio, né? Com o primeiro aqui que vai comunicar os pagamentos, mandar cópia, tudo isso, mas não resolve nada. Cada um deles fará a consolidação. Então, nós eliminamos um foco, né, de desgaste e ficamos apenas com um. E isso vai facilitar enormemente a vida do nosso credor aqui. Maravilha. Ainda na realidade atual, Mauro, 2 perguntas. Sem o projeto de lei, eu também acho que com um projeto de lei aprovado, isso transmite mais segurança jurídica ao mercado em geral, né? E é melhor para todo mundo. Mas sem o projeto de lei, você acredita que as partes hoje poderiam pactuar essa sistemática contratualmente? E os oficiais de registro de imóveis poderiam registrar e assim processar o procedimento de execução da alienação fiduciária, respeitando o disposto no contrato? Pois é, o problema é que esse procedimento o procedimento, aliás, o procedimento original, né, o da 9514, é o procedimento da 9514, mas ele é regulado pela 6.015. Tá? Ou seja, isso aqui não é nada mais do que a entrega de um requerimento de intimação que vai ser prenotado. A partir da prenotação, é lei 6.015, tá certo? E eu não sei se os cartórios e mesmo as corregedorias aceitariam
que se contratasse de forma diferente do que determina a Lei 6.015. Ela não trata... Perfeito. Mas talvez para resolver o problema da 6.015, ao invés do próprio primeiro registrador que recebeu o requerimento de intimação do devedor fiduciante, ele cientificar os demais registradores envolvidos naquele contrato, talvez a própria parte, né, o credor, uma vez prenotado esse requerimento, pudesse dar essa ciência aos demais, sem que fossem procedimentos independentes, né? Desde que haja uma previsão expressa no contrato, né? Que as partes assim pactuaram, ao invés do credor escolher, por exemplo, o registro de imóveis que vai processar o procedimento, o contrato já nomearia de comum acordo entre as partes, que vai ser aquele cartório, né? Enfim, né? Tentando construir uma solução, porque isso viabiliza enormemente, né, o procedimento de execução nesses casos de múltiplos imóveis, versus o procedimento tradicional, que não tem uma previsão específica na Lei 9514 para ele, mas que é uma adaptação, né, na verdade é uma multiplicação do procedimento individual para cada imóvel objeto da alienação fiduciária e cria toda essa dificuldade. Uma outra solução, Mauro, poderá advir da própria implementação do sistema de registro eletrônico nacionalmente, né? Quando todos os estados tiverem implementado o registro eletrônico de imóveis, talvez você não tem mais que percorrer balcão a balcão, né? Você possa fazer o protocolo na central eletrônica estadual, né? E ela faz a distribuição. Talvez isso possa também ser uma solução aqui. Mas não muda a questão da intimação, não é? A questão da intimação tem que ser mudada por lei, não tem como. Verdade. Não é? Verdade. Porque aqui vai deixar de haver intimação. Vai se considerar aquela primeira intimação como sendo suficiente para os demais. Perfeito. Isso na minha ideia também só haveria a primeira intimação, tá? As partes elegeriam aquele contrato, aquele cartório, aquele cartório faria, sim, a intimação do devedor fiduciante, e depois os demais oficiais de registro de imóveis seriam comunicados simplesmente para iniciarem o procedimento, mas não replicariam de novo a intimação do devedor fiduciante, né? Sim. Mas eu concordo com você que a previsão legal seria a solução ideal aqui. Vejam quantos problemas. E tem a questão do leilão também, né, Mauro, que você não mencionou, e acho que você tem uma prática nisso interessante na Caixa, porque a Caixa talvez seja a maior realizadora de leilões de imóveis do Brasil, né, em volume de imóveis no Brasil inteiro. E em determinado momento começou uma discussão e a exigência de alguns cartórios e até de algumas corregedorias que o leilão fosse realizado, primeiro que fosse publicado em jornal de grande circulação local na comarca do imóvel, né? E que ele fosse realizado em cada comarca do imóvel, o que realmente, no caso da Caixa, por exemplo, seria inviabilizar praticamente a execução das garantias fiduciárias aí. Conta como foi aí, Mauro, e como que o assunto caminhou e evoluiu e hoje se resolveu. Por favor. Na verdade, não atingiu muito a Caixa, não atingiu mais outras entidades. Mas começou a nos atingir mais profundamente quando os RIs decidiram que o contrato de alienação fiduciária deveria conter todas essas determinações. E começou a devolver os contratos, não é? Isso tudo foi um mal-entendido absurdo, não é? Houve lá um caso em que uma empresa fez um empréstimo lá em Vitória, para uma empresa de Vitória, certo? Pegou em garantia um imóvel aqui em São Paulo, a empresa não pagou, ela fez a execução extrajudicial lá em Vitória, leiloou o imóvel, vendeu o imóvel. Quando o arrematante veio fazer isso aqui, a empresa falou, não,
esse leilão deveria ser feito aqui em São Paulo e não lá em Vitória. Tá certo? E aí foi para a primeira vara manteve a decisão lá, não, tem mesmo que fazer em São Paulo, não é lá em Vitória. O imóvel tem que ser vendido, tem que ser oferecido para quem tem interesse, não é? Quem tem interesse no imóvel em São Paulo? O pessoal de São Paulo, não o pessoal de Vitória. Quer dizer, não necessariamente, né? Então começou assim. Aí começou aquele negócio, não, então agora vamos precisar de jornal de grande circulação. Aí foi-se entender que a 9.514 não tem dispositivo para isso, né? E nunca ninguém tinha percebido, porque o doutor Melim, logo em seguida da lei, ele fez um livro, e no livro ele pôs os procedimentos do Código Civil. E todo mundo entendeu que aqueles procedimentos eram da 9.514, e foi reproduzindo aquilo nos contratos. E não era. Muito bem. Aí foi para o procedimento do Código Civil. O Código Civil anterior falava em jornal de grande circulação. O atual já não fala mais. O atual dá preferência ao leilão eletrônico, não é? Mas, em compensação, tem um artigo, tem um parágrafo lá do artigo, leilões de imóveis, de bens imóveis, devem ser publicados na imprensa. Não tem isso? Tem lá, está lá no Código Civil. Então virou uma confusão danada. O que se entende hoje é o seguinte, olha, o contrato deve determinar, não é? O leilão será feito na capital do estado de São Paulo ou no local do imóvel, tá? Poderá ser feito de forma eletrônica, mantendo uma forma presencial, certo? Então, ele pode ser divulgado de forma eletrônica, mas haverá também, na hora do leilão, uma forma presencial de comparecimento. Basicamente é isso, tá? Não tem mais aquele negócio, tem que ser no local, não é? Como assim? Como é que eu vou fazer um leilão em Biritiba-Mirim, não é? Nem tem leiloeiro, né? Tem comarca no Brasil que nem tem jornal de grande circulação e nem leiloeiro. Não tem ninguém, não é? É uma bobagem muito grande. Aí, alguns registradores começaram a entender que teria que ser jornal local. Peraí, como que é esse jornal local? Para mim, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo são jornais locais em qualquer cidade do Estado de São Paulo, ok? Muito bem. Agora, pode ser, Ribeirão Preto, por exemplo, tem um jornal lá que é de grande circulação na cidade. Pode ser feito ali também, não tem problema nenhum. Tá? Agora, em Batatais, não tem um jornal de grande circulação. Não sei se tem, mas vamos supor que não tenha. Não é? Eu não posso, como é que eu vou fazer num jornal de pequena circulação? Não tem como fazer a publicação no jornal da cidade. Não é? Então, os registradores, eles criam uma complicação enorme, assim, de coisas que podem ser resolvidas de forma bastante simples, simplesmente aplicando o que diz a lei. E aí apareceu também o nosso corregedor-geral anterior e fez a inclusão de uma norma nas normas gerais relativas ao uso capião, né, extrajudicial, e que dizia assim, a ação dos editais de uso capião extrajudicial poderiam ser feitos em sites especializados. Mais ou menos isso, tá? Vírgula. Podendo ser aplicado também para os casos de alienação fiduciária, garantia de bem imóvel. Aí virou uma zona total. Né? Todo mundo quer fazer em site. Não, eu quero fazer no site da Arisp, quero fazer no site do... O IRIB lançou um site lá, editais, não sei o quê. Né?
Aí virou uma bagunça total. Agora parece estar mais ou menos conformada a situação e a gente tem tomado mais cuidado com o próprio contrato, né? Determinar essas coisas no contrato ali, no detalhe, que é para evitar chegar lá no final e nos comprometermos. Excelente, Mauro, excelente aqui. Acho que vamos ver se temos alguma pergunta aqui, né? Eu estava com a tela compartilhada, não estou vendo nenhuma pergunta no chat. Estou vendo o nosso presidente aqui, Marcos Vinícius Kikunaga. Por favor, se manifeste. Boa noite. Tudo bem, meus caros? Desculpa aí a demora aí. Eu estava numa palestra lá no Rio Grande do Norte e eu tentei fazer rapidinho para entrar aqui, né? Não consegui pegar essas questões aí do tema de hoje, mas certamente o Dr. Mauro Rocha e o Dr. Marcos Prado, não preciso nem falar nada, né? Imagino que todos aprenderam muito e eu me recordo do congresso que fizemos lá, na época, na UAB, que se transformou no livro de alienação fiduciária da editorial Lepanto, que, inclusive, ele continua à venda, e, por incrível que pareça, ele continua bastante atual, né? Com os temas. Então, eu fico muito feliz de poder contar com vocês, além de contar com os senhores como diretores do nosso grupo, da diretoria da Adnotare, a amizade que eu nutro por vocês, o carinho que eu tenho por vocês dois, né? É isso, Marcão. Só quero me deixar um abração para vocês. É recíproco, a admiração e o carinho aí, uma satisfação aqui para nós na academia, né? E bem lembrado da história da obra, salvo engano, Mauro, esse projeto de lei da publicação e da intimação via registro de imóveis único foi objeto de um dos artigos dessa obra, não? Não, foi da revista virtual da revista científica da OAB, da ESA, né? Tá. Porque eu lembro que a gente chegou naquele congresso a discutir esse tema. Olha, tem alguém com a mão levantada aqui, por favor, fique à vontade. Pode abrir o microfone e se manifestar. Eu estou conseguindo identificar aqui o nome só. Gilzal. Desculpe, doutor. Estou tentando digitar, mas a digitalização não está saindo, não sei por quê. Não sei se os demais colegas estão com a mesma dificuldade. Na verdade, eu queria saber, no caso dos múltiplos imóveis, como é que fica a notificação quanto ao devedor para comunicar ele do primeiro leilão para ele exercer o direito de preferência? Perfeito. Acho que assim, o que a gente disse, né, Mauro, em relação à intimação do devedor para a purgação da mora, também se aplicaria a intimação do devedor para fins da realização do primeiro leilão, né? Aí não. Aí não se aplicaria, porque, na verdade, nós estamos falando em leilões individuais também, né? Sim, mas a sistemática, eu estou dizendo do ponto de vista de sistemática, né? Comparando a sistemática da lei com a sua proposta, a proposta de ter a intimação via registro de imóveis único, foi pensada para fins da intimação da purgação da mora. Mas aqui esse teria que ser percorrido o procedimento da lei, cartório a cartório, certo? Sim. A notificação da realização do leilão é feita pelo próprio devedor, certo? Não é pelo cartório. E aí, no caso, você vai ter que fazer uma notificação para cada leilão, porque os leilões serão em datas diferentes, né? Porque nós estamos tratando os imóveis de acordo com as suas características, tá certo? Então, teve a primeira intimação, teve a primeira consolidação, vai a leilão. Eu já notifico da realização do leilão. Quando eu tiver a intimação e a consolidação do segundo, vou levar a leilão. Outro leilão, eu tenho que notificar novamente. Então, tem que notificar em cada uma das execuções, em cada um dos leilões de venda. Tá. Pensando aqui se a gente conseguiria adaptar a ideia de ter intimação única lá do RGI para fins da purgação da mora, será que o credor não poderia fazer uma... Se o leilão for conjunto, está resolvido, né? Porque o leilão poderá ser conjunto. Aí está resolvido, é uma intimação só.
Se os leilões forem vários, mas já tiverem agendamento prévio, né, eu não vou realizar um para depois realizar outro, eu também poderia fazer uma única intimação com a data de todos os leilões, né? Claro, não tem dúvida nenhuma. Você tem que notificar a data. Se eu notifico as datas, tudo bem. Na questão do leilão, nós não vamos discutir isso hoje, mas tem uma questão que uma hora eu quero discutir com alguém, que é a questão da publicação do edital do leilão com 2 leilões, já com a determinação dos 2 leilões. Para mim, essa é uma situação irregular e que é feita em prejuízo do devedor. Não é? Quando você faz um edital, como a gente vê no jornal todo dia, pega o jornal e vê lá os editais, tudo isso você vê. Edital para o primeiro leilão, no dia 30 de outubro, pelo valor de 1 milhão. No mesmo edital, segundo leilão, no dia 3 de novembro, pelo valor de 380 mil. Quer dizer, é um edital absurdo, não é? A lei não diz isso, a lei diz que você tem que fazer o edital do primeiro leilão. Se não houver interessados, ação, aí sim partimos para o segundo. Não é? Então, esse tipo de leilão, ele já queima o primeiro leilão. Já esquecemos do primeiro, vamos direto para o segundo. Você estimula os interessados a já evidentemente, procurarem o segundo leilão, que o imóvel será oferecido por um menor valor, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Não, e que a lei fala até que, inclusive em termos de procedimento, não só do valor, né, Mauro? Porque em até 15 dias após a realização do segundo, ou seja, a providência de realização do segundo tem que começar após a realização do primeiro, né? Exatamente. Na prática, se bem que na prática, né, a gente sabe que muitas vezes quem gosta de... Pena que a doutora... Deixa eu dar uma olhada aqui, não estou conseguindo ver todo mundo que está presente. A Georgia. Está aqui. Né? Ela pode dar um testemunho para a gente, porque ela advoga muito em arrematações, em leilões, e normalmente os investidores profissionais de leilões, né, que compram imóveis em leilões, esse artifício de buscar no leilão, no segundo leilão, né, no leilão mais barato, e aí nós estamos falando de qualquer leilão, de dívida judicial, inclusive, ação trabalhista, né, execução fiscal, já é um artifício utilizado. Acontece que tem sempre o risco de aparecer um interessado no primeiro e arrematar, né? E aí você não conseguir levar mais barato, né? Não sei se a Jorge quer comentar alguma coisa aqui, Jorge. Não, acho que ela não está aqui, não. Não, tá. Ela está em espera. Tá bom. Muito bem, mais alguma questão, amigos, aqui, de tudo que a gente discutiu? Lembrar da nossa reunião amanhã, né? Teremos a plenária aí, ordinária, reunião importante. Todos estão convidados, associados. Por favor, primeira convocação, 8 da manhã, né? É isso? 8h30, né? 8h30. 8h30? 8h30. Perfeito. Lembrar que a gente tem aí junto, né, uma Assembleia Geral, temos aí a nossa antiga diretora financeira, a doutora Laura, foi convocada aí para uma função pública no Ministério do Meio Ambiente, né, que até honra a academia aí, né, os membros da academia prestando serviços à nação. E com isso a gente tem que estar correndo atrás aí da eleição de um novo diretor financeiro, e também teremos a exposição de temas técnicos aqui sobre, no caso falaremos sobre a questão das restrições urbanísticas convencionais em loteamentos urbanos e seus impactos registrais aí. É isso aí, Marcão. Realmente, quem não é associado, né, agora eu faço as vezes do Maurão no encerramento, né? Quem não é associado demorou para se associar, né? Na Adnotar, a gente está trabalhando em prol do Brasil, né? Em prol
dos registros públicos, para que se cumpra a lei, dos notários, para facilitar o acesso das pessoas usuárias ao serviço, né? Não ao serviço notarial e registral, mas facilitar o acesso ao direito, né? À lei. Então, é importante que se juntem a nós, principalmente na diretoria de conteúdo, que o Marcão e o Dr. Mark Stauder precisam de muito apoio dos senhores, para que a gente possa continuar produzindo materiais semanais, as palestras. Ficam todos convidados, né? No nosso próximo mês aí, que vai estar recheado, a gente vai publicar, possivelmente amanhã, já vai publicar a agenda de novembro, tá bom? E daqui a pouquinho a gente vai ter que fazer algum tipo de festa nossa aí, né? Reunião final, né? Para a gente poder comemorar esse ano, tá bom? Um ano difícil para todo mundo, né? Principalmente para a notário, mas a gente está firme e forte e vamos continuar assim. Um abraço para todos. Maurão, meu abração para você, querido. Até amanhã. Um abraço a você, obrigado, Marcos Prado. Obrigado amanhã. A todos. Até amanhã. Obrigado a todos. Obrigada, boa noite.